Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia muito abençoado para você e para toda a sua família. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração mais uma vez. Eu te convido para mais um café pastoral. E aí, vamos tomar um café juntos? Vamos aprender um pouco mais a palavra, vamos compartilhar, vamos agora refletir sobre a palavra e o que Deus falar ao teu coração. Você aproveita aí e deixa seu comentário. Se você está no nosso canal no YouTube, se não fez inscrição, faça a sua inscrição, meu irmão. É muito importante a sua inscrição, não se esqueça disso. E deixar seu comentário, seu like, seu dislike. Se você está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, a sua participação é muito importante. A sua inscrição no canal no YouTube também é muito importante. Compartilhe então este vídeo com outras pessoas. Bom, nós estamos falando sobre um tema muito interessante que é passar pelo vale ou passando pelo vale, ou como eu devo passar pelo vale. Vale, nós já sabemos que são as situações contrárias que nós enfrentamos na vida, as situações que vêm contra nós e que nós temos que enfrentar isso. E que às vezes nós passamos por um vale da sombra da morte, como o salmista diz no Salmo 23, mas aí ele diz que ele está confiante no Senhor porque ele sabe que Jesus está com ele. Jesus está com você. Se você está passando por esse vale hoje, certamente Jesus está com você se você confiar plenamente nele. E aí nós aprendemos como nós devemos passar por esse vale. Primeiro, criar vínculos profundos com pessoas de fé. Uma primeira coisa que você deve fazer é isso. Segundo lugar, nós falamos sobre servir aos outros ainda mais. Mas como assim estou passando pelo vale e servir aos outros ainda mais? Assista o vídeo de ontem que você vai aprender a respeito disso. Agora, terceiro lugar, eu quero falar para você, eu quero que você guarde isso no seu coração. Libere a fé mais agressiva, ou uma fé mais agressiva, podemos assim dizer. Há momentos em que o Espírito Santo de Deus ele nos mostra que o que está por detrás de todos esses conflitos que nós estamos enfrentando, certamente e diretamente é o diabo, tentando destruir nossa família, tentando destruir nosso ministério, tentando destruir o chamado de Deus na nossa vida, tentando destruir nossas finanças. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Diz assim: estejam alertas, fica ligado, meu irmão, e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha o que o texto está nos dizendo. Há momentos em que eu e você, nós precisamos pôr em prática essa fé que eu estou chamando de mais agressiva, e eu escutei muito isso de um pastor muito querido que Deus usa poderosamente em nossa nação e no mundo, o pastor Abe Uber, e ele fala muitas vezes dessa fé mais agressiva. Não é uma fé contra as pessoas que nós vamos usar, mas contra o diabo, contra o inimigo das nossas almas, porque ele quer realmente matar, roubar e destruir sua vida, a minha vida e a sua vida. Portanto, nós precisamos nos posicionar de forma muito clara. Nós temos que buscar, claro, intimidade com Deus, nós temos que buscar ter humildade, nós podemos criar vínculos profundos de fé, nós podemos servir aos outros, mas nós também precisamos utilizar essa fé mais agressiva. Nós precisamos realmente declarar a palavra de Deus e declarar essa palavra crendo com autoridade no nome de Jesus diante dessas situações que você talvez esteja passando agora. Você já parou para declarar, para expressar? Deixa eu te contar uma experiência que eu tive na minha vida muito interessante. Certa vez minha esposa, ela precisou, diante de uma circunstância de enfermidade, ela ficou 7 dias numa CTI e os primeiros dias foram dias muito difíceis, e eu lembro exatamente do médico falando: olha, eu não posso dar muitas esperanças para vocês porque a situação é muito grave. E aquilo, nós começamos a orar, a clamar e tal, e a igreja toda clamando, muitos irmãos, sabe, em muitos lugares clamando, e ela teve uma forte experiência com Deus naquele CTI, e pela graça de Deus ela saiu dali e foi para um quarto. No dia seguinte ela foi liberada para casa. E nós fizemos um culto, lembra? Um culto na rua, eu coloquei o som na rua e celebramos ao Senhor, festejamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por aquela cura, por aquela restauração. E aí, depois de um certo tempo, ela precisou procurar um médico, um cardiologista, para poder conversar, e foi justamente o médico que esteve acompanhando, né,
estava acompanhando aquele momento dela ali no CTI, e nós fomos àquele consultório, e fomos meus 2 filhos junto com ela, estávamos muito felizes por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Ela sentou para conversar com o médico, e o médico simplesmente olhou para ela e disse assim: eu quero dizer uma coisa para você, para o resto da sua vida, você vai ter que tomar esse medicamento. Para o resto da sua vida, você vai ter que conviver com isso que você tem aí. Para o resto da sua vida, você vai ter que vigiar o tempo todo, que se você tiver uma crise como essa que você teve, certamente você não vai sobreviver. E ele foi falando de forma veemente tudo isso, e nós ficamos todos ali parados, eu, minha esposa, os meus filhos olhando para ele, e ele falando, declarando tudo aquilo, declarando, e eu fiquei olhando e pensei: isso não vem de Deus, isso não é de Deus o que ele está falando. E aí nós saímos daquele local, né? Ou seja, daquele momento de consulta, daquele consultório. E aí quando nós saímos, minha esposa estava muito abatida, muito triste, meus filhos também muito tristes, e eu olhei para eles e falei: olha, eu não creio nessa palavra que ele está falando. Não creio. Não foi isso que Deus falou comigo quando você estava no CTI. Não foi essa experiência que nós tivemos com Deus. Não aceito esse decreto sobre a sua vida. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos procurar outro médico para nós conversarmos com outro médico. E aí marcamos um outro médico. E fomos em outro cardiologista, levamos todos os mesmos exames, as mesmas coisas, tudo que estava escrito, todo o histórico do CTI, levamos para aquele outro médico. O outro médico foi, olhou o exame anterior, olhou o exame mais recente, ficou comparando tudo e perguntou: mas exatamente por que você está aqui? Aí minha esposa contou: por isso, passei no CTI e eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito disso. Falei: eu quero dizer à senhora que diante dos exames que eu estou vendo aqui, a senhora não tem mais nada, a senhora não precisa tomar medicamento mais nenhum, não precisa, a senhora está bem, a senhora não tem nada demais. Aí ali nós glorificamos ao Senhor. Mas o que nós fizemos? Eu falei: Eliana, vamos fazer o seguinte, vamos marcar outro médico. E marcamos outro cardiologista. E fomos a outro então, para poder ouvir a opinião, sem contar nada para ele exatamente o que os outros tinham falado. Levamos ali, naquele dia eu não pude estar. Minha esposa foi então com uma amiga dela, e chegando naquele médico, né, ela mostrou os exames e o médico repetiu exatamente o que tinha sido falado pelo último médico. Você não tem mais nada, você não precisa tomar essas medicações. Dá a impressão que você não teve nada. E olha só como é que são as coisas, queridos. Se eu tivesse escutado aquilo que aquele primeiro médico havia falado, e se nós tivéssemos aceitado, saímos ali de cabeça baixa, triste, mas na mesma hora, Deus imprimiu no meu coração, Deus trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança. E eu comecei a declarar: não, eu não aceito isso em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu sei que talvez alguém vai falar assim: mas você não tem que aceitar, às vezes as coisas são assim mesmo. Mas há coisas, queridos, que acontecem na nossa vida que a gente percebe claramente que não é a permissão simplesmente de Deus, mas é a voz do diabo mesmo, querendo destruir, querendo acabar com você, querendo te jogar para baixo, querendo afundar você, afundar sua família. Eu falei: não aceito isso não. Dessa vez eu não vou aceitar e não vou aceitar nunca o que ele está falando. E aí nós tivemos essa experiência e vimos que Deus estava no controle de tudo. E é por isso que em alguns momentos nós precisamos realmente usar essa fé que nós tanto pregamos, que nós tanto lemos. Agora, onde você precisa usar? O que eu preciso, né? Em quem ou o que eu preciso aplicar essa fé agressiva? Eu preciso fazer isso contra o pecado. É exatamente isso, contra o pecado. Nós não podemos tolerar a impureza mais na nossa vida. Nós somos servos de Deus. Nós não podemos tolerar mais a falta de amor em nossa vida. Nós não podemos mais tolerar a falta de servir em nossa vida. Nós temos que ser radicais contra isso. Há coisas que realmente você precisa ser radical. E uma das coisas que você tem que ser radical é contra o pecado. Lembra da história de José com a mulher de Potifar? Ele foi radical, querido. Se ele fica ali conversando com aquela mulher, certamente ele cairia. O que ele fez? No primeiro momento que ele percebeu o que estava acontecendo, ele correu. Ele foi radical, ele tomou uma postura: eu vou sair daqui para que eu não caia.
Eu não quero me envolver esse tipo de relacionamento pecaminoso. Eu não quero ferir o coração do meu Deus, eu não quero trair o meu Senhor. E ele saiu dali porque ele precisou agir. A fé não é simplesmente você falar que crê. A fé é agir, agir segundo a palavra de Deus. Nós temos que ser, entre aspas, agressivos na nossa fé contra o pecado, contra o diabo, contra as paixões deste mundo. Porque aí você vai passar por esse vale, talvez você esteja passando hoje, usando essa fé que o Senhor te dá através da palavra. Todos nós estamos sujeitos a passar por vales. Você pode estar passando por um hoje, ou já passou, ou talvez passará, nós estamos sujeitos. Mas não ficarmos nesse vale, nós vamos passar por ele. Deus tem o tempo certo para nós passarmos por esse vale. E por isso nós temos que usar esses 3 segredos. Nós vamos cultivar vínculos com pessoas cheias de fé. Nós vamos aprender, mesmo no vale, a servir os outros ainda mais. E nós vamos aprender a liberar uma fé mais agressiva. Nós temos que aprender sobre isso, e você só pode usar isso se você conhecer a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e aplicando essa palavra, você verá o que Deus pode fazer na sua vida. Então essas experiências que nós contamos, a experiência que eu tive, conte a sua experiência também, algum momento que você já passou e onde você teve que realmente dizer, talvez as pessoas dizendo, não, é assim mesmo, né? Poxa, a gente convive com isso, e você não sentiu que era de Deus aquela palavra, e você disse, não, eu não aceito isso na minha vida em nome de Jesus. Talvez seja isso que você precisa fazer agora, diante desse vale, que alguém esteja dizendo para você, não é assim mesmo, você vai conviver com isso pro resto da sua vida, e algo no seu coração está dizendo, não é desse jeito. O que a palavra de Deus diz para você? Então utilize a fé que Deus colocou no teu coração, e certamente você vai passar por esse vale vencendo, porque Jesus está com você. Você vai passar por esse vale, mesmo que seja o vale da sombra da morte. E em nome de Jesus, para a glória dele, você já sai mais do que vencedor. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então receba essa palavra. Se você não ouviu os vídeos anteriores, escute sobre esse tema, Passando pelo Vale, porque hoje nós encerramos esse tema e de amanhã nós iniciamos um outro tema nesse Café Pastoral, onde todos os dias nós estamos aqui. Nós queremos alcançar o alvo de 365 dias, né, no ano, cada dia, né, você ter uma palavra para você receber, para você meditar nessa palavra, para nós crescermos juntos no conhecimento e na graça do Senhor, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir.